Olá pessoal, hoje vamos falar das categorias de análise da geografia. A geografia, como qualquer outra matéria, utiliza de categorias para basear seus estudos, utilizando 4 conceitos básicos, que são eles: a região, lugar, território ou paisagem. Primeiramente, a gente vai falar da região. Região é uma grande extensão de território de um país, estado ou continente que se diferencia por suas características, sejam elas físicas, econômicas ou administrativas. Então, podemos dizer que o que difere uma região de outra são o que a compõe, são suas características. Agora, vamos falar do lugar. Lugar é a expressão da história cotidiana das pessoas, ou seja, ele está ligado a espaços que nos são familiares, que fazem parte da nossa vida. O nosso lugar nos dá identidade própria. Durante a nossa existência, a gente pode mudar de lugar várias vezes. E cada mudança exige que passamos por um processo de adaptação. Mas, no entanto, sem perder nossa identidade, que se remonta ao nosso lugar de origem. Agora, nós vamos falar sobre o território. O que é o território? O território é uma porção do espaço geográfico que está sujeito a ações jurídicas e governamentais. Vamos entender isso. No território, nós temos as fronteiras e os limites. Primeiramente, vamos falar sobre os limites. O que é o limite? O limite é a linha que separa duas extensões. Como, por exemplo, nessa imagem aqui, eu tenho o Peru, a Colômbia e o Brasil. O meu limite vai ser essa linha tracejada aqui, Por quê? Essa linha está separando o Peru da Colômbia e a Colômbia do Brasil. Então, essa é a linha que separa as extensões. Então, esse daqui é o meu limite. Um outro exemplo de limite que nós podemos ter é a nossa casa. Como, por exemplo, o que separa a minha casa da casa do meu vizinho? É o meu muro. Então, o muro é o limite entre a minha casa e a casa do meu vizinho. E também nós temos as fronteiras. O que é a fronteira? A fronteira é o limite que demarca um país do outro e estabelece relações entre eles. Como, por exemplo, aqui, eu tenho o Peru e a Colômbia. Nós não podemos dizer que entre o Peru e a Colômbia nós podemos ter relações governamentais, por exemplo. Então, essas relações vão ser a minha fronteira, porque a fronteira vai muito mais além do limite, não vai? Porque ela estabelece relações entre os países. Então, esse espaço mais claro aqui é a minha fronteira. Também vamos falar agora sobre as paisagens. O que é a paisagem? A paisagem é um conjunto de componentes naturais de um espaço externo que pode ser apreendido pelo olhar. Vamos entender isso. Quando a gente fala de paisagem, nós temos as paisagens naturais e as paisagens humanizadas. Como exemplo de paisagem natural, eu tenho a foto do Rio Amazonas. Por que ela é uma paisagem natural? Porque o homem não a modificou. A paisagem natural é aquela que o homem não modificou. Então aqui, eu tenho as árvores, eu tenho o rio, eu tenho o horizonte, nada disso é modificado pelo homem. Então essa daqui é a minha paisagem natural. E eu também, por ter a paisagem natural, eu vou ter a humanizada, que vai ser aquela que o homem modificou. Como, por exemplo, nessa foto de Londres aqui, Tudo isso daqui, essa cidade toda, não surgiu de repente. Ela não é uma coisa natural, porque tudo isso o homem construiu. Então eu posso falar que minha paisagem humanizada é aquela que o homem modificou. Pelo fato da paisagem ter essas duas características, eu posso ter uma imagem com tanto humanizada quanto natural. Então eu vou separar ela em planos. Como, por exemplo, nessa daqui, eu tenho meu primeiro plano, eu vou marcar mais forte aqui, que é uma paisagem natural. Por quê? Porque é uma montanha. E a montanha aqui, nós não falamos que a montanha é uma paisagem natural porque o homem não a modificou? Então aqui, como primeiro plano, eu tenho uma paisagem natural. Em segundo lugar, eu tenho toda essa cidade do Rio aqui, Por que ela é uma paisagem humanizada? Porque o homem a modificou. O homem construiu tudo isso aqui igual na cidade de Londres. Então, eu vou
falar que esse aqui é o meu segundo plano com uma paisagem humanizada. E o que me resta aqui? Todo esse horizonte aqui, ó. Então esse daqui é o meu terceiro plano, que é a outra paisagem natural. Entenderam?